Maranata. E quando vem? Vem logo. Ora vem, Senhor Jesus. Louvado seja Deus, irmão, pela tua presença aqui nesta noite, viu? Se você está aqui porque você quer alguma coisa com Deus. Porque a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o vosso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. Irmãos, faz um tempinho que eu não venho aqui, Deram uma folga para mim, né, irmã? Ah, é? Mas louvado seja Deus, viu? Já estava com saudades. Irmãos, vigília não é fácil, viu? Faz muito tempo que nós não participamos de uma vigília a noite toda. No passado era uma coisa mais comum isso, né? E nós fizemos muitas vigílias. Esse grupo que está aí pregando, Zé Maria, o André, o Adiel agora também, recentemente. Mas nós participamos de muitas vigílias, irmãos. E isso é uma bênção, viu? Espiritualmente falando, nós crescemos muito quando participamos da vigília. Porque a Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem também. E outra coisa, irmãos, quando nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, a gente não perde nada, só ganha. Porque as palavras proferidas deste livro sagrado, ela pode livrar-nos de umas consequências num futuro muito próximo. E com certeza, em momentos oportunos, Deus vai fazer com que você se lembre desta palavra, para que você possa usá-la, pôr em prática. E ela pode trazer coisas boas para você e para quem está ao seu redor. Irmãos, vamos estudar a Bíblia, o livro dos livros, a lei e o testemunho. Se eles não falarem, irmão, segundo estas palavras, jamais verão a alva. Porque eu e você, irmãos, temos a luz da palavra de Deus. Temos a lei, a Bíblia, e temos o espírito de profecia, que são os testemunhos. E aquele que não der ouvidos a essa palavra, irmãos, quem não estiver estudando a Bíblia Sagrada, ou o espírito de profecia, o pastor Arilton diz uma coisa e eu concordo plenamente: quem não estuda a Bíblia, quem não estuda espírito de profecia, a lição da escola sabatina, ele diz com clareza, e eu concordo, vai se perder. Porque nós estamos vivendo um período, irmãos, de terríveis enganos. E nós precisaremos estar atentos através do estudo da Bíblia. Precisa haver uma reforma na igreja adventista com relação ao estudo da Bíblia Sagrada. Porque não é só nós aqui, pregadores leigos, mas os dirigentes dessa igreja, mundialmente falando, eles dizem em uma só palavra, que a igreja adventista passa por uma grande crise mundial. Crise de identidade, de imobilismo, de fanatismo. Um monte de ismo, irmãos, a igreja tem passado. Mundanismo, imobilismo, né? São coisas que infelizmente têm adentrado e têm permanecido. Mas Deus tem um povo aqui dentro que não vai se conformar com este século, mas que vai transformar pela renovação do entendimento da palavra de Deus. Irmãos, muitas das vezes a glória de Deus se vai da nossa vida. E nós vamos estudar nesta noite um dos motivos pela qual a glória de Deus se afasta da nossa vida, do nosso lar. Talvez eu já tenha estudado este assunto aqui, mas nós vamos trazer uma nova roupagem para esta mensagem. Peço aos irmãos que abram sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 4. Primeira Samuel, capítulo 4. Ao achar, diga achei. Quem não achou, diga não achei. Porque a gente tem até 6 horas da manhã, não tem pressa. Hoje a gente não precisa correr.
1 Samuel capítulo 4, irmãos. 1 Samuel capítulo 4, o contexto aqui, irmãos, para que a gente não caia de paraquedas aqui na história, é que Israel estava em batalha contra um inimigo terrível, os filisteus. E o primeiro verso do capítulo 4 começa assim, resumidamente, o primeiro versículo do capítulo 4, resumidamente, ele é assim: saiu ao encontro à peleja. Israel saiu ao encontro à peleja aos filisteus. O texto está dizendo, irmãos, que do nada, o povo de Deus decidiu sair para a batalha, para a peleja contra os filisteus. Há alguns ditados populares que eu gosto de usar, porque eles têm um fundo de verdade. Por exemplo, há um ditado popular que diz que nós não devemos cutucar a onça com a vara curta. Há um ditado popular que diz que nós não devemos mexer com quem está quieto. O texto simplesmente diz que Israel saiu para a peleja contra os filisteus. Irmãos, toda vez que a gente faz alguma coisa e não pede a direção de Deus, vai dar problema. Toda vez que nós tomamos alguma decisão sem a orientação de Deus, vai dar problema nisso. A Bíblia, irmãos, nos diz algo assim muito tremendo. Coloca aí a fitinha aqui. Coloca a fitinha aí, anota aí, deixa aqui que nós já vamos voltar para esse texto aqui. Mas eu peço que você vá em 1 Pedro, no capítulo 5. Me lembrei de uma coisa aqui importante, nesse momento. 1 Pedro capítulo 5, e o versículo 6 em diante aqui, tem alguma coisa que nós vamos extrair para aquela história. Diz assim, capítulo 5 de 1 Pedro, o verso 6, amém? A Bíblia diz: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de quem? Irmãos, o que é se humilhar? É reconhecer a sua incapacidade. Você se humilha. Você diz assim: Senhor, eu não tenho força, eu não tenho sabedoria, eu não consigo resolver esse problema. E aí ele diz, então você tem que fazer o quê? Se humilha, reconhece a sua incapacidade, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu o quê? Tempo, ele vos o quê? Exalte. Irmãos, tudo que nós fazemos sem a orientação e o momento certo vai dar problema. E aí o verso 7 diz que eu e você precisamos lançando sobre ele Deus, toda a vossa o quê? Irmãos, o que está te fazendo ficar ansioso neste mundo? Fala para mim. A situação financeira, a espiritual, a amorosa. Nós estamos vivendo num período, irmãos, de impaciência e ansiedade. Tem algum ansioso aqui nessa noite aqui? Irmãos, nós estamos vivendo um período de ansiedade. As pessoas estão ansiosas e impacientes. E toda decisão que a gente toma pela impaciência e a ansiedade, a maioria das vezes vai dar problema. Jesus está dizendo para mim e para você aqui nesta noite, que você, em primeiro lugar, você precisa se humilhar debaixo da potente mão dele, confiar nele,
para que ao tempo dele, não é o seu, na hora que você quer, mas no momento dele, ele vos exalte. E aí diz, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, aquilo que você precisa, deseja, ele diz, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de quem, irmãos? De vós. Se você voltar um pouquinho a Bíblia, está em Pedro, vá para Filipenses, vai voltando aí, passa Hebreus, Tito, Timóteo, Tessalonicenses, Efésios, depois de Efésios, vem Filipenses, no capítulo 4 e o versinho 6, 4 e o versinho 6 de Filipenses, nessa mesma linha de raciocínio, lá diz, capítulo 4, verso 6, não estejais o quê? Ansiosos. A minha diz, inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidos diante de quem? Ô irmão, por favor, não vá tomando decisões assim pela sua cabeça. Vai dar errado. Não tome decisões pela impaciência. Você não aguenta, não vou esperar, vou fazer, vai dar errado. Toda vez na Bíblia que os homens de Deus, pela impaciência, tomaram decisões, deu errado. Não só os homens de Deus, mas também o povo de Deus. Por exemplo, nós encontramos Moisés indo para a montanha buscar os 10 mandamentos. O povo ficou tão impaciente aqui, porque o homem ficou 30 dias lá em cima na montanha, 40 dias, e o povo de tão impaciente, esse homem não sei para onde foi. É melhor a gente eleger um novo líder, fazer um novo Deus, e vamos em frente, deixamos para lá. Fizeram o bezerro de ouro, e nós sabemos o que aconteceu. Muitos pereceram pela impaciência, ansiedade. Abraão quis ajudar Deus. Deus já tinha falado, homem, de você vai sair uma nação. A mulher lá no canto, quietinha atrás da porta, riu, porque já eram velhos. Passou um tempo, viram que não se cumpria a promessa, a mulher pegou a serva, toma a minha serva. Deu problema. Pela ansiedade e pela impaciência, porque anda junto essas duas coisas. Toda vez, irmãos, que nós tomamos decisões pela impaciência, a gente não sabe esperar o momento certo, vai dar problema. E a Bíblia diz assim para a gente lançar tudo, a nossa ansiedade, aquilo que a gente deseja, na potente mão de Deus. Porque ao seu tempo, Ele vos exaltará. Mas nós somos impacientes e a gente quer a coisa que maneira? Agora, amanhã, hoje. Nós não sabemos esperar. E aí aqui o texto diz, não estejais inquietos, ansiosos, por coisa alguma. Antes as suas petições, o teu desejo, sejam em tudo conhecidos diante de Deus, através do quê? Oração. Irmãos, nós não estamos orando nem a metade do que devíamos orar. Nós temos um fuzil poderoso contra o inimigo e nós não estamos usando. A arma está encostada, enferrujando, chamada oração. Se nós fizermos aqui, irmãos, um dia de 24 horas, quanto tempo que a gente ora num dia de 24 horas? Eu já fiz essa brincadeira aqui. Não dá nem 2 minutos de oração por dia. Se você pegar um dia teu, anote, cronometre lá, quanto tempo você ora por dia. Você vai ver que não vai dar 2 minutos de oração num dia de 24 horas. Não dá 2 minutos. Um dia de 24 horas, se eu não me engano, tem 86.400 segundos. E nós não oramos nem 120 segundos por dia.
Mas eu tenho certeza, se fosse depositado R$ 86.400 na tua conta todo dia, e à meia-noite zerasse, eu tenho certeza que você consumiria todos esses R$ 86.400. É ou não é? Rapidinho. Como que vamos enfrentar, irmãos, a tormenta que está para desabar no planeta Terra com 2 minutos de oração por dia? E olhe lá. Por isso a Bíblia chama a tua e a minha atenção nesta noite, que nós precisamos, não estejamos inquietos, ociosos, mas que nós possamos levar as nossas petições, ser conhecidos diante de Deus pela oração, súplica e ação de graça. E aí, o verso 7 diz: aí então, a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Irmãos, Jesus quer te dar a verdadeira paz. Não ao que o mundo quer dar, porque a paz que o mundo quer te dar, ela não existe, é ilusória. Mas a genuína paz que só Jesus pode dar, Ele quer te dar, desde que você lance sobre Ele. Jesus está dizendo para mim e para você nesta noite: vinde a mim. Quantos? Todos que estáis o quê? Cansados, sobrecarregados, ansiosos, impacientes. E ele diz: e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou o quê? Manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é. Uma das características dos que vão herdar a terra, lá na bem-aventurança, é: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mansidão, palavra que está em descrédito nos dias de hoje. Mansidão. A mansidão, irmãos, uma das características do manso é paciência. Paciência. E a paz que excede todo entendimento. Irmãos, não tem coisa melhor do que você ter do teu coração a paz em Deus. Não tem coisa melhor. De você estar em paz com Deus. Palavra do Senhor. Voltando à Bíblia, no livro de Romanos. Volte à Bíblia, vai indo para trás. Romanos capítulo 12, o verso 12. Diz assim, 12 de Romanos: alegrai-vos, na onde? Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na onde? Irmão, sabe por que você tem que se alegrar na tribulação? É até estranho, é contraditório isso com o mundo. Você tem que se alegrar na tribulação, porque é através da tribulação que Deus vai fazer você desenvolver, sabe o quê? A paciência. Sabe assim, um filho, quando a gente dá uma ordem a ele, ele não acata aquela orientação do pai e a mãe, e a gente fala 1, 2, 3, ele não acata, você põe para pensar, também não acata, e aí você tem que fazer o quê? Você tem vergonha de falar? Irmão, pega a cinta e chilepe, não tem para onde correr. Ok? É bíblico isso, irmão. Ou você vai obedecer o Lula. O Lula diz que quem bater no filho vai preso. Mas entre o que o Lula diz e o que Deus diz, eu fico com o que Deus diz. E aqui está um homem que apanhou de sua mãe, de seu pai, e não era com cinta, e não era com chinelo, era com vara de marmelo. E nem por isso eu deixei de amar a minha mamãe. Pelo contrário, eu louvo a minha mamãe pela educação que ela me deu, porque eu sei entrar, eu sei sair, respeitar os mais velhos,
pela educação que minha mamãe deu. Então eu amo minha mamãe e a chilapada que ela me deu com as varas de marmelo. Então, quando a gente corrige um filho, não tem jeito, irmãos, Deus faz a mesma coisa comigo e com você. Se através da orientação não dá jeito, sabe de que maneira Ele vai tirar o que Ele precisa? Da tribulação. Ele vai submeter eu e você em situações difíceis para que Ele possa moldar, para que Ele possa polir esta pedra bruta que foi tirada da pedreira deste mundo. Precisa passar pelo fogo, pelas provações, para que a gente aprenda a ter paciência, para que a gente adquira a experiência, para que a gente então fortaleça na esperança. Porque o texto diz aí, alegrai-vos, verso 12, 12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Irmãos, não tem outra maneira, infelizmente. Mas o povo de Israel, volta lá, impaciente como estavam, não esperaram o momento de Deus. Diz o verso que simplesmente, 1 Samuel, capítulo 4, diz lá que saiu Israel ao encontro da peleja aos filisteus. Irmãos, do nada, o povo estava ocioso de ociosidade, parado, estava ansioso por alguma coisa, não esperou, não orou, não se humilhou diante de Deus, simplesmente diz assim: estamos aqui parados sem fazer nada, vamos fazer exercício, vamos pelejar contra os filisteus. Nesse contexto aqui, irmãos, como eu disse, 1 Samuel capítulo 4, o povo estava longe dos caminhos do Senhor. Longe, só que se achava ainda o povo escolhido por Deus, e realmente eram. O povo adorando outros deuses e ainda se engabando de ser o povo de Deus, a menina dos olhos de Deus. Tudo bem, aí disseram assim: bom, estamos muito ociosos aqui, vamos brigar um pouquinho para fazer exercício. Foram cutucar a onça com a vara curta, mexer com quem está quieto. Sabe o que aconteceu? Continua lendo aí, diz assim, o verso 2, que os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair ao encontro de Israel, diz que estendeu a peleja, subiu a fumaça, quando abaixou a fumaça, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo, quantos mil? 4.000. E quando, irmãos, nós somos feridos nas batalhas desta vida, a primeira coisa que nós fazemos é o quê? Por exemplo, quando Adão pecou e Eva pecou, se esconderam. Deus foi procurar eles. Cadê vocês, meninos? O Adão escondidinho, estou aqui, eu fiquei com medo, escondi. Mas o que você fez? Comeu lá da fruta que eu disse para não comer? Comi. A mulher que tu me deu. Mulher, por que você... a serpente que tu pôs aí. Em outras palavras, irmãos, quem foi o culpado deles pecarem? Deus foi o culpado. Muitas das vezes as batalhas nós estamos perdendo por falta de humilhação, de oração, de buscar a Deus, de ter paciência. Aí a gente vai reclamar e pôr a culpa em quem? Em Deus. Por que, Senhor? Por que esse negócio não deu certo? Por que esse empreendimento, não sou da igreja, não devolvo dízimo, não estou na igreja no sábado, por que não deu certo esse negócio? Aí você não vê todo o contexto, você só vê o momento. Como eu disse, nação de Israel estava adorando outros deuses. Achavam que era o povo escolhido e que uma vez salvo, salvo para sempre. Fazendo o que queriam. Aí, irmãos, saíram para a batalha, a fumaça subiu, a fumaça desceu, 4.000 homens foram feridos, morreram na batalha. Voltaram, porque as batalhas eram assim, irmãos, as batalhas medieval eram assim, juntava um monte daqui, um monte de lá, ia para o pau, brigava, matava, morria, separava de novo,
voltava cada um para lá para ver o que aconteceu, quantos foram feridos, quantos morreram, junta de novo as forças e depois vai de novo para o fronte. Era assim. Nessa primeira separada, 4.000 israelitas pereceram aqui, ó. 4.000. Olha o prejuízo, irmão. 4.000 famílias perderam o pai. Crianças chorando, mulheres chorando. 4.000 homens israelitas pereceram nessa batalha. Nessa primeira batalha. E aí, irmãos, vem então o ser humano questionando, ó. Verso 3 diz assim: e tornando o povo ao arraial, disseram os anciões de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Por quê? Que deu problema, não deu certo esse negócio. Tudo começou pelo quê, irmãos? Pela impaciência, pela ociosidade, pela ansiedade, porque não se humilharam, porque não pediram a direção de Deus. Irmão, vai dar errado, vai dar errado. Se você vai tomando as decisões tal qual vem na tua cabeça, o que você vem na cabeça você já vai fazendo, vai dar errado. A Bíblia diz: em tudo, lança toda a vossa ansiedade, coloca as tuas petições, ó, nas potentes mãos de Deus. Não importa o que você vai fazer. Senhor, é esse o namorado que eu devo namorar, é essa a namorada, é essa a esposa, é essa a faculdade, é esse, não importa o que ser, tudo lança, pergunta, Senhor, me orienta, porque eu não tenho sabedoria, eu não sei se isso é melhor, se isso é pior, eu não sei, Senhor. Puf, você está se humilhando, você está reconhecendo a tua incapacidade, colocando na mão de Deus, e Ele vai atuar, irmão, no momento certo. Agora você vai fazendo o que vem na cabeça, vai dar errado. Olha aqui, 4.000 homens pereceram, e não parou por aí. Eles achavam que pelo simples fato de a arca não estar ali, porque estava em Siló, a arca não está aqui, por isso que perecemos. Então tá bom, vai lá buscar a arca, homem. Mandaram buscar a arca, trouxeram a arca chegou no arraial. Diz que houve um júbilo, ao ponto de que a terra, se você ler aí, tremeu a terra, de tanta alegria porque a arca chegou. O que era a arca, irmãos? Uma caixa de madeira revestida de cetim, de ouro, tal, as argolinhas do lado. Tinha o que dentro da arca mesmo? Os mandamentos, a vara de Arão, o maná, estava tudo ali dentro. Mas é uma caixa, irmãos, como este é um livro comum. Isso daqui é um livro comum, qualquer outro, irmãos. Eu posso rasgar aqui na frente, jogar no mato, que não vai acontecer nada comigo. Você acredita nisso ou não? É um livro comum. Se esse livro ficar simplesmente lá na estante, parado, juntando pó na tua estante, irmãos, é um livro comum, como qualquer outro. Só que a partir do momento que esse livro é lido, obedecido, nem sei se existe essa palavra, é crido, ele transforma a vida. Mas eles achavam que simples fato da arca estar no meio do arraial, a gente acha que pelo simples fato o livro está aberto lá na estante, no Salmo 91, vai espantar tudo que é mal olhar que entrar aqui dentro dessa casa. É como se fosse como a gente no passado, quem veio do mundo vai se lembrar que a gente, quando tinha superstições, né, gostava de deixar na porta da casa um pezinho do que mesmo? Uma espadinha do quê? De São Jorge. Colocar no umbral da porta o que mesmo? Uma ferradura. Na geladeira um pé de coelho. Uma arrudinha na orelha que é para espantar, né? A gente acha que é assim que funcionam as coisas. Um alho pendurado para espantar, né, os lobisomens. E aí, irmão, olha só, Israel simplesmente achava que a caixa era um amuleto de sorte. Se a caixa estiver aqui, ninguém vai perder a batalha. Tudo bem, traz a caixa de Siló. Trouxeram. Quando a caixa chegou, aquele júbilo, a terra tremeu, porque o povo pulou de alegria. Agora nós vamos vencer. O serviço secreto da Filisteia rapidamente ficou sabendo o motivo do regozijo. O filisteu era pagão, mas não era besta.
Eles sabiam quem era o Deus de Israel. Irmão, eu fico às vezes impressionado como pessoas do mundo conhecem a Bíblia. Por exemplo, ontem eu estava vendo alguns vídeos daquele filósofo famoso, barbudo, como chama? Cortella. É Cortella? Mário Sérgio Cortella. E ele, irmãos, numa palestra, ele usou Apocalipse capítulo 3, 16, 17, falando o seguinte, que os mornos serão vomitados da boca de Deus. Aí, ele começou a palestra com esse versículo assim, irmãos. Os mornos serão vomitados da boca de Deus. Aí ele aplicou isso de que maneira? Para as pessoas mais ou menos que vivem no mundo hoje. Aqueles que na escola só tiram a média 5, que é para passar. Aquele profissional, um advogado que se formou mais ou menos. São pessoas que vêm e saem do mundo e ninguém sente falta. Que não cheira e nem fede. É esses, ele diz, que serão vomitados da boca de Deus, o cristão morno. Eu fico assim impressionado, um homem que não é um cristão e tem um conhecimento como tem. O filisteu pagão não era adorador de Jeová, era adorador de outros deuses, mas conhecia o poder do Deus de Israel. Eles conhecem a história do passado que Deus fez no Egito, eles sabem tudo isso. E aí, irmãos, quando a arca chegou em Israel, eles, pelo serviço secreto da Filistéia, ficou sabendo que a arca chegou, eles já começaram o quê? Tremer. Diz o verso aí, irmãos, que os homens começaram a querer fugir. Olha só, eles dizem assim no verso 8, diz assim, ai de nós, quem nos livrará das mãos destes grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Quer dizer, os homens, irmãos, os soldados já estavam vazando com medo. Aí os soldados guerreiros, os generais de guerra da Filistéia, rapidamente chegaram e disseram, esforçai-vos, sede homens, para que nós não servamos de escravo, como eles serviram a nós. Bora, homem, filisteus, vamos à frente para o pau, para a batalha, sejam homens. Aí o soldado animou eles, irmãos, e eles então se animaram, porque os homens já queriam correr, já queriam fugir. Aí o verso 10 diz, então a peleja voltou, os exércitos de novo pelejaram, os filisteus e Israel foi ferido, e fugiram cada um para a sua tenda, e foi tão grande o estrago, que caiu de Israel desta vez, quantos mil? Irmãos, o que te adianta a Bíblia aberta em cima da estante? Nada. A arca do concerto, irmãos, ela tinha um simbolismo aquilo. Se aquilo viesse junto de obediência, de consagração, de santidade com aquilo, teria efeito. Mas o povo, irmãos, não estava nem aí para isso. Vivendo longe dos caminhos de Deus. Aí pedir a ajuda de Deus. Você está de brincadeira, irmão? O que aconteceu? 34 mil pessoas pereceram. 34 mil famílias agora chorando pela morte dos seus entes queridos. Israel voltou, irmãos, de cabeça baixa, se questionando, por que aconteceu isso? Irmãos, sabe o que aconteceu? Nessa época, a igreja era comandada por um sacerdote bem firme. Era? Não. Era um sacerdote o quê? Frouxo. Chamado Eli. E tinha 2 menininhos jovens na igreja, bem consagrado, que saía com as meninas da igreja, pegava elas, levava para o templo para transar dentro do templo. Desculpa, irmão, não pode falar transar. Namorar, fazer amor. A minha esposa me corrigiu esses dias, ela deu uma dura eu em casa, quase que eu apanhei da esposa. Não fala essa palavra. Tá bom, esposa, eu obedeço.
Esses meninos eram bem bonzinhos, irmãos. Eles tinham uns garfos assim, ó. Sabe aqueles tridentes do diabo? Que tem a ilustração do diabo? Vinham as pessoas trazer a oferta assim da carne. Eles já fizeram uns garfos cheios de dente assim, irmão. Para quando batesse na panela, arrancava tudo, Zé. Toda a carne já vinha junto, numa garfada só. Pá! Irmão, os meninos eram bagunceiro. Como era o nome deles mesmo? Ofne e Finéias, é isso? Aí, irmãos, por conta do que aconteceu essa tragédia? Porque depois disso, irmão, depois que eles perderam 34 mil, a arca de Deus foi tomada. Levaram para os filisteus a arca. Aí o que acontece? O Ofne e o Finéias foram para a batalha. E sabe o que aconteceu com esses meninos bem bonzinhos na batalha? Morreu. Aí um dos homens que estava batalhando conseguiu fugir. Veio correndo. O Eli, que era gordo. Sabe quando você senta numa cadeira assim, ó? Quando você senta na cadeira assim? Assim? Ó. Já viu gente sentando em cadeira assim, desse jeito, encostando assim? Diz que Eli estava desse jeito, encostado na cadeira assim. E aí veio esse menino e falou: rapaz, a coisa está feia. Israel foi ferido, 34 mil agora morreu, 30 morreu agora. Os teus 2 filhos morreu. E a arca foi levada. Diz que Eli, quando ouviu isso, o homem disse que era bem magrinho. Era magrinho? Era o quê? Não pode falar gordo, irmão, senão é preconceito. Hoje tudo é bullying, tudo é não sei o quê, né, irmão? Antigamente, nós ia para a escola, a gente chamava os de gordinho, não tinha nada de bullying. Hoje não pode falar nada que é bullying. Por isso que está uma sociedade hoje que é não me toque. Antes a gente resolvia lá, era no tapa, era na abraçada. Hoje não faz mais nada disso. Aí as crianças é tudo assim, ó. Que geração, irmãos. Ai daqueles que têm filho nos dias de hoje. Deus tem misericórdia, viu? Sinceramente, irmãos, se eu fosse para começar, não teria filho de jeito nenhum. Porque é uma geração totalmente assim, alienada, irmãos. Uns meninos desengonçados assim, ó. Pede para chutar uma bola, ele não sabe nem chutar uma bola, né? Só que, ó, os dedos é uma velocidade tremenda. Mas pede para ele pular uma corda, para ele pular alguma coisa, um rio, pular um... Não sabe, irmão. Jogar uma, sabe? Um estilingue, uma pedra, não sabe. São assim diferentes, é um período diferente. Mas aí o que aconteceu? O Eli caiu e quebrou o quê? Pescoço, como um frango, morreu. Os 2 filhos morreu. E diz que tinha uma das noras dele que estava grávida. Vamos ver rapidinho isso. Diz aí, ó, capítulo 4 de 1 Samuel. Diz aí o verso 18 que ele caiu para trás, quebrando a cabeça, lá na porta, quebrou o pescoço, porque o homem era velho e pesado, diz o texto 18. E aí o 19 diz assim: e estando a sua nora, a nora de Eli, a mulher de Finéias, aquele menininho bonzinho que morreu também, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas novas de que a arca de Deus era tomada e de que o seu sogro tinha morrido, encurvou-se, ela estava para dar à luz. Quer dizer, com essa agonia toda, o menino acelerou o processo do parto. E aí diz que ao tempo que ela ia morrendo, encurvou-se, as dores sobreveio, e o verso 20 diz que ao tempo que ela ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tiveste um menino. Ela, porém, não lhe respondeu, nem fez caso disso, mas chamou o menino do quê? Como é o nome aí, irmão? Icabô? Icabô, que quer dizer o quê? Foi-se a glória de Israel. Irmãos, por que a glória de Israel se foi? Porque a arca de Deus foi tomada? Não. Ó, vá para o capítulo 1.
Aliás, capítulo 3. Vamos ver o motivo pela qual veio essa desgraça sobre Israel. O motivo pela qual a glória foi-se da nação de Israel. Capítulo 3 e o verso 1 tem uma palavra que vai nos ajudar. Diz assim, capítulo 3, verso 1. E o jovem Samuel, era pequenininho jovem, servia ao Senhor perante Eli. Olha agora, ponto. E a palavra do Senhor era o quê? Muito o quê? Umas diz valia, alguns diz rara. É rara. Diz o verso, às vezes a gente faz ano bíblico, a gente passa por cima de um detalhe. Diz o verso que naqueles dias de Eli e do jovem Samuel que servia a Eli, a palavra do Senhor era muito o quê? Rara. Primeiro motivo pela qual veio a desgraça sobre Israel. A palavra do Senhor era rara. Irmãos, na tua casa, a palavra do Senhor está sendo rara? Os cultos de sexta-feira do pôr do sol não estão ocorrendo mais na tua casa? Da entrada e da saída do sábado, está havendo culto de pôr do sol na tua casa? Nós estamos, irmãos, na sexta-feira, indo fazer pôr do sol junto com os irmãos na casa dos irmãos na igreja? Está havendo culto matinal junto com a tua esposa e os filhos na tua casa? Vespertino, matutino? Na tua casa, irmão, você está estudando a lição da escola sabatina todos os dias, junto com a meditação do ano? Mais um livro do Espírito de Profecia ou o ano bíblico? Se isso não está acontecendo, irmãos, essa é a profecia. A palavra de Deus está muito rara na minha e na tua casa. Na minha não. Eu posso falar de boca cheia. Na minha casa isso não acontece. Porque faça sol ou faça chuva, para onde eu for, se eu estou passeando, se eu estou viajando, não importa. A primeira coisa que eu faço junto com a minha esposa é estudar a Bíblia, a lição, meditação e orar junto. Aconteça o que acontecer. É como comida, eu como todo dia, eu preciso comer o alimento espiritual. Não saio da minha casa sem orar e sem estudar a Bíblia. Todos os dias eu preciso fazer a meditação antes de sair. Antes de sair. Então, irmãos, se a palavra de Deus está rara na sua casa, esse é um dos motivos pela qual a glória de Deus está, saindo. Aí, irmãos, nós vamos ler um texto daqui a pouco, você vai ver um problema muito sério por conta disso. Porque a glória de Deus vai e alguma coisa entra. E você vai ver o quê? Irmãos, o que mais aconteceu aí por conta dessa tragédia? O capítulo 3, verso 1 diz que a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias e não havia manifestações de visão. Ok, verso 3, mais uma palavra. Diz assim, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus o quê? Ô irmão, a lâmpada do templo jamais poderia o quê? Apagar. Porque a lâmpada é o que mesmo? Representa o que a lâmpada? Lâmpada. O que te lembra? Lâmpada. Luz. O que a Bíblia diz em Salmos? Lâmpada para os teus pés. E luz para o teu é o que? Jesus também é lâmpada. É ou não é? O sol da justiça? Irmãos, diz aí que a palavra de Deus era muito rara nesses dias. E diz que Samuel foi se deitar antes que a lâmpada, quer dizer, ela estava o quê, irmão? Morrendo. Sabe como quem é do tempo da lamparina aqui? Eu sou. E eu morria de medo, irmãos. O teto tudo preto. Eu fazia xixi na cama por conta do teto preto. Tinha medo de levantar à noite, porque era lamparina. Queimava a lamparina, aquela fumaça preta,
E aí ficava tudo preto, eu tinha medo do teto preto, e eu ficava na cama, aí fazia xixi na cama com medo de ir lá fora, porque o banheiro era fora da casa, e eu fazia xixi lá na cama. Aí minha mãe, ó, chilepe, chilepe. Eita, velhinha braba, viu, irmão? Mas eu louvo a Deus pela brabeza dela, porque quando hoje eu estou aqui pregando, ela está aí chorando quando me vê, e ela fala assim, valeu a pena cada chibatada que eu dei nesse menino, porque ele está servindo ao Senhor hoje. Hã? Irmãos, o efeito é contrário, viu? Você pensa que é de um jeito, mas é de outro. Então, diz que a lâmpada de Deus estava, apagando. Por conta disto daqui, é que veio toda aquela tragédia do capítulo 4. E aí, como eu disse, irmãos, que a glória de Deus, e acabou, a glória se foi, porque a arca foi tomada, mas a glória se foi, porque a palavra de Deus era muito rara, não tinha visão manifesta. Irmão, se na tua casa não tem hino tocando, a glória vai. O vizinho põe o funk, e no volume lá em cima, coloque um hino também, bem bonito, lá no volume lá em cima, irmão. Louve a Deus, porque o diabo, quando ele está ao redor bramando, querendo, sabe? Ele não chega, ele cai fora. Claro, dependendo da música também, viu? Depende da música, porque a Bíblia diz assim, nem tudo que diz Senhor, Senhor, está louvando a Deus. Sim ou não? Senão o pagode para Jesus vale, o funk para Jesus vale, mas a Bíblia diz que nem tudo que diz Senhor, Senhor é de Deus. Então nem tudo, é da igreja, irmão, nem tudo, toma cuidado com isso. A música que louva a Deus só tem uma. Eita, irmão, agora você vai arrumar confusão. Sabe qual é a música que louva a Deus? A música sacra. O que é sacra? Santa, separada. Se tiver igual, irmão, não é secular, é do mundo, é igual. Então não dá. E a maior evidência disso, sabe qual é? Certa ocasião, nós somos chamados para expulsar uns demônios. Uma ex-satanista lá na igreja da Tiradentes, uma irmã, não me lembro o nome dela, é filha da irmã Glória. Eliane, né? Ela era aquelas pessoas que ia para o cemitério, como chama aquele grupo de pessoas? Góticos, usava preto, fez pacto com o demônio. Irmãos, ela falava com o demônio. Ela por várias vezes confessou para a gente que estava em baladas, e aí a polícia chegava, ela era de menor, a polícia entrava na balada para pegar os de menor, diz que o diabo fazia assim nela, ocultava. Aí a polícia... E não achava, ela ficava lá. O diabo escondia ela. E não é mentira isso, porque certa ocasião, na cidade de Tiradentes, ela estava sentada no último banco e eu entrei. Quando eu entrei, ela, irmão Márcio, vem aqui. Eu voltei e ela falou assim, irmão, hoje o inimigo vai se manifestar aqui na igreja. Eu falei, como assim? O diabo me falou que ele vai se manifestar aqui. Eu falei, não acredito. Ela falou, vai, pode se preparar. Eu falei, meu Deus. Era o irmão Eusébio pregando. E ele pregou. Na hora do apelo, uma ex-adventista foi possuída do demônio dentro da igreja de Cidade Tiradentes. Aí ela se levantou e veio à frente e começou a apontar o dedo para o pregador e dizer, por que você falou isso, cara? Você não devia ter falado isso. Eu tenho isso gravado numa fita cassete, irmão. O demônio bramando. Aí o irmão, vamos cantar. Cantamos Castelo Forte, agora vamos orar. Orou, o demônio, vazou. Essa irmã, que tinha esse contato com o demônio, ela sentia a presença dos anjos e sentia a presença do inimigo. Porque ela tinha um contato com o inimigo. Ela dizia para nós que quando os anjos estavam perto dela, ela sentia um calor. Por várias vezes eu levei ela para dar testemunho nas minhas pregações, e eu falei, você está sentindo calor ou frio?
Ela, calor. Eu, glória a Deus. Ela falava que quando o inimigo estava perto dela, ela sentia um frio terrível e um cheiro de enxofre. Que é para onde ele vai queimar no fogo e enxofre. E aí, antes dela se batizar, porque ela foi possuída pelo demônio na sala pastoral aqui antes do batismo. Depois que batizou, nunca mais o demônio tomou, porque aí agora é de Deus. Mas até então, o demônio, até o último momento, tomou posse dela. Uma certa vez, antes do batismo dela, fomos chamados para justamente orar em prol dessa irmã. Chegamos lá na casa dela, da irmã Glória. Irmãos, sinceramente, estava tocando, sabe que música? Um Castelo Forte ritmado. Pop, moderno. Nova versão Castelo Forte. Com o batuque, com o timba e com a guitarra. Sabe o que o demônio estava fazendo? Rindo da cara do pastor e dos irmãos. E o demônio cuspiu sangue na cara do pastor. Pá! Aí chama os fanáticos. Vai os fanáticos agora. O Zé falou, né? Quando nós chegamos e ouvimos esse Castelo Forte ritmado, primeira coisa que a gente falou, por favor, tire esta música. Tira, joga fora. Vamos pegar o inário? Todo mundo pega o inário. Abrimos no hino 33. Falou, vamos cantar com as nossas vozes. Bem suave. Começamos a cantar, cantar, cantar. Oramos. Sabe o que aconteceu? O inimigo foi embora. Ô irmão, isso para mim foi a maior evidência de que há músicas que louvam a Deus e há músicas que não louvam a Deus dentro da igreja. Porque o Castelo Forte ritmado era da igreja. Uma nova versão pop. Então por isso que eu estou te enfatizando aqui. Se um dia ocorrer, espero que nunca você passe por uma experiência dessa, de ter que orar, não coloque uma música, não estou dizendo que esses homens não são de Deus. Não põe o Daniel Lutic para expulsar o demônio, não dá. A música, não estou dizendo que é ruim a música, que ele não estou dizendo nada disso. Mas não é isso, irmão. Se você não abrir o inário e não cantar a música do inário, ele vai rir da tua cara. Ele vai zombar de você. Aí você tem que ir para a velharia, inário. Nada de música jovem, não. É inário. E de preferência o Castelo Forte. Cantado a capela. O inimigo não permanece. Ele odeia ouvir aquela música. Ele, vaza. Tá bom? Então é só um testemunhozinho nessa questão da música para você ficar atento. Que nem tudo que fala Senhor, Deus, salvação, é de Deus, porque não é. Tá bom? Então aqui, irmãos, o povo estava achando que era tudo de Deus, e aí veio toda essa tragédia. E o pior de tudo, irmãos, é que como a glória de Deus se vai, vem um outro problema. E eu vou abrir agora na Bíblia, para a minha parte final agora, estamos acabando. É um dos textos da Bíblia que eu mais tenho medo de ler. E que eu não gosto de ler esse texto da Bíblia. E se possível, eu pulo ele. Fazendo no Bíblia, quando chega ali eu pulo. Uns 3 versículos. Porque é um texto, irmão, terrível para nós, adventistas do 7º dia. Mas eu vou ter que ler aqui para dar a conclusão na mensagem, tá bom? Peço aos irmãos que abram aí em Mateus capítulo 11. 12. Deixa eu ver, se eu não confundir. Mateus capítulo 12. Quando a glória de Deus se vai, olha o que acontece. Mateus capítulo 12, verso 42. Deixa eu ver. Não, então é o 12, 43. Todos acharam? Eu não entendia esse verso bíblico. Não entendi. Estudava, orava, pedia a direção de Deus, olhava os comentários bíblicos, não entendia esse verso. Até o dia que veio um ser lá de Minas, um cigano,
pregador itinerante, que não sabia ler nem escrever, conjugar verbo, falava tudo errado, mas que Deus usa poderosamente. Porque Deus não usa apenas os iletrados. É iletrado, André? Doutores. Mas Deus também usa os incultos. Esse irmão pregou na nossa igreja. E ele explicou esse verso. E eu falei, meu Deus. Diz o verso. Eu não entendia. O verso diz assim: e quando o espírito imundo tem saído do homem. Ó, quando a gente aceitou a Jesus, uma das primeiras coisas que a gente faz assim, quem veio do mundão, e a gente tinha as camisas do Palmeiras, do São Paulo, do Corinthians, o que faz com as camisas? Queima. Será que queima, irmão? Certa vez nós saímos de uma vigília, demos carona para um irmão. No caminho o celular tocou do irmão. Adivinha qual era a música? Qual é a música lá do Silvio Santos, né? Maestro, qual é a música? A do Palmeiras. Quando surge alviverde. Eu falei, misericórdia, Zé. Ô, irmão, seja sincero, irmão. Se a gente pegar o celular dos jovens aqui da igreja, irmão, e for lá na lista de música deles, você vai cair do cavalo, irmão. Você vai ter uma surpresa terrível. A cada funk daqueles palavrão dos pior. Não são todos, é claro. Eu tenho certeza que há jovens que têm louvores no seu celular. Mas era obreiro bíblico. Ô, André, deixa isso para lá. Mas, irmão, quem tem algum compromisso com Deus, quando a gente vem para a igreja e entende a mensagem, a gente pega aquele vinho que ganhou na cesta básica do fim do ano, a gente dá, né? A cachaça, o uísque, dá tudo. Como eu gostava de reggae também, viu, Zé? E eu tinha cada CDzão de reggae, Zé. Bob Marley. Era legal, né? O Zé é do Maranhão. O Maranhão é a capital do reggae, né, irmãos? Se você não sabe, saiba disso. É a capital do reggae e a capital da macumba. É ou não é, Zé? O Maranhão, infelizmente, é isso, irmão. Cada esquina tem um terreiro no Maranhão. E lá se dança reggae, não é assim separado. Dança reggae coladinho. É ou não é, Zé? O Zé era dançarino do reggae ali, ó. É dança reggae colado, junto, não é reggae sozinho. E eu gostava de viajar ouvindo os reggae, irmão, do Bob Marley. E aí, irmãos, eu voltei para a igreja. Faz o que com esses reggae? Taca no mato, irmão. Que dó que deu, irmão. Jogar aqueles CDs, irmão. Aquelas coletâneas, aquelas coisas antigas. Aqueles funk dos anos 80, irmão, que era bonito, né? Daqueles passos. Dancei muito funk, irmão. Longe dos caminhos de Deus. Lá no Clube Atlético Ipiranga. No Ipiranga, aqui, ó. Dancei muito funk lá. Irmão, se eu contar a vida aqui do passado, é cada tragédia, irmão. Eu nasci na igreja, mas chegou um período que eu já te disse. Eu saí da igreja, não foi por opção minha. A minha mãe veio para São Paulo, meu padrasto faleceu, minha mãe ficou sozinha, trabalhando para sustentar a gente. E aí a gente fora, minha mãe trabalhando muito, acabou me enfraquecendo, saindo da igreja. E aí, irmão, fomos para conhecer essas coisas todas. Mas, graças a Deus, voltamos para Jesus. E daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Daqui é para o céu. Mas aí tinha que pegar as coisas e tacar no mato. Eita, deu dó. Mas jogamos tudo. Tiramos tudo com o inimigo. Aí, com esse verso aqui, ó. Diz que o inimigo, o espírito imundo, sai de nós e vai para longe, lugares áridos, buscando repouso para lá. E aí ele anda para lá, para cá, não encontra repouso, diz o verso. Aí de vez em quando ele faz uma coisa. O verso 44 diz que ele fala assim, ó. Então, diz lá o espírito imundo, voltarei para a minha casa de onde eu saí. O diabo vai para lá. Vai embora, anda para lá, para cá, para lá e para cá. De vez em quando ele fala, vou dar uma passadinha lá na casa do Márcio para ver como que tá. Aí ele vem em casa, da onde ele saiu,
E ele encontra a casa de que maneira? Lê aí. Limpinha, cheirosinha e adornada. E eu não entendia isso, irmão. Peraí, irmão. Deus não gosta de limpeza? Gosta. Porque, irmão, ser pobre é uma coisa, é ou não é? Agora, ser sujo, irmão, é outra coisa. A minha vovozinha, vovó não, porque ela não gostava de chamar de vó, é nona. A minha nona morava em casa de barro. O chão era barro. Só que você entrava na casa da minha avó, da minha nona, você não encontrava um cisco na terra. Porque era tudo varrido com aquela vassoura de piaçaba? De mato que enrolava assim, e varria. Os alumínios da minha avó ficava pendurado na parede, dava para pentear o cabelo areado na beira do rio. Os paninhos de prato da minha avó era alvinho branqueado com anil. Quem lembra do anil? Aquela pedra azul. E a quiboa. Quem lembra da quiboa? Quiboa era hoje água sanitária, que a gente usava a vasilha para brincar. Como que era a brincadeira? Depois que a mãe usava, ela dava para a gente, e era uma tampinha que você punha assim, aí você pisava na tampinha, e a gente ficava brincando com essa tampinha assim. Então, irmãos, oveinha limpa era a minha avó. Irmãos, de uma casa limpinha, cheirosinha, não é bênção? A nossa casa tem que ser assim, limpinha, cheirosinha, adornada. É bom, irmão, é agradável isso. Você tem que se sentir bem na tua casa, cheirosinha, é uma bênção. E aí vem o verso e diz que o demônio sai do homem, né? Ele saiu porque agora eu não quero mais nada com ele, ele foi embora. Aí andou para lá, para cá, para lá, para cá. Ele lembrou, falou, vou voltar lá para ver como que está a coisa. Aí ele volta e encontra a casa limpinha, cheirosinha. E aí diz o verso que ele, está do jeito que eu quero. Aí diz que ele, é minhas palavras, dá um assobio e chama. Saiu um e ele chama quantos? O que diz aí? 7. Agora tem quantos demônios? 8 espíritos imundos. E aí vem o verso, um dos piores que tem na Bíblia. Diz assim, então verso 45. Então vai o espírito imundo e leva consigo outros 7 espíritos, melhor do que ele, piores do que ele, e entrando ali, habitam ali nessa casa, e são os últimos atos desse homem, pior do que os primeiros. Assim acontecerá a esta geração má. Misericórdia, irmão. Aí vem a explicação do irmão que não sabia nem ler e escrever para esse verso. Ele diz que o inimigo sai, vai embora, anda para lá, para cá, para lá, não encontra morada. Ele lembra, volta. Quando ele volta e encontra a casa limpinha, cheirosinha e adornada, e ele gosta disso e chama a equipe dele, é porque, irmãos, a glória de Deus se foi, já não tem mais na sua casa Bíblia, não tem mais culto, não tem mais estudo, não tem mais oração, a tua casa está limpinha das coisas de Deus, não tem nada. Agora ele vem, não tem mais nada de Deus aqui, ele chama a equipe dele. E diz aí, irmãos, que são 7 espíritos pior do que ele. É o espírito da contenda, da prostituição, da desgraça, está tudo habitando dentro da tua casa. E aí é só guerra, brigaiada, discussão, filho brigando com mãe, pai brigando com marido, só desgraça. E aí diz que o segundo momento desse homem é pior do que o primeiro. Em outras palavras, a Bíblia diz que é melhor que ele nunca tivesse conhecido. Ô irmão, outro verso difícil é esse. É como um cachorro que come alguma coisa e não faz bem, ele vomita. Aí ele dá uma volta e faz o que de novo? Come o próprio vômito. Em outras palavras,
A segundo momento se tornou pior do que o primeiro. Irmãos, essa é uma palavra terrível, mas é o que nós temos visto durante esse período de experiência cristã dentro da igreja. Quantos daqui se afastaram? E o segundo momento dessas pessoas, irmãos, se tornou pior do que o primeiro momento. Eu só vou citar um caso aqui. Uma ex-adventista do sétimo dia, casada, casado na igreja adventista. O marido viaja, deixa uma amiga para ficar junto com a esposa. Quando ele volta, recebe a carta de desquite e ela se casa com a amiga. Sai da igreja e vai para macumba. Fala sério, irmãos. Se o segundo momento não se tornou pior, era melhor que nunca tivesse conhecido. Irmãos, isto é uma profecia bíblica e ela tem se cumprido. Infelizmente, eu falo isso com tristeza de coração, com pessoas que abandonaram os caminhos de Deus. Claro que há possibilidade, há chance, há misericórdia, há salvação ainda. Mas, irmãos, a coisa é feia. Então nós não podemos brincar com estas coisas. Que a tua casa e a minha casa possa ser um pedacinho do céu aqui na terra. Onde possa ver Bíblia, não aberta, simplesmente criando pó, mas estudada. Espírito de profecia, ponha isso, irmão, como regra na tua vida. Esse ano eu vou ler o Desejado, custe o que custar, eu vou ler. Vou fazer o ano bíblico esse ano, custe o que custar. Vou estudar a lição da escola sabatina todos os dias, custe o que custar, irmãos. Você vai ver que as coisas vão melhorar, irmãos, espiritualmente na tua vida. Os anjos vão ter prazer em estar dentro da tua casa. Porque, irmãos, misericórdia. Que esse verso se cumpra na nossa vida, irmãos. Misericórdia. Porque a função dessa equipe aí só é trazer a desgraça dentro dos lares, irmãos. E ele está assim, ó, só bramando. Vira e mexe, ele volta na tua casa e na minha. E dá uma olhadinha. Se você abrir brecha, ele vai entrar. E aí, irmãos, que Deus tenha misericórdia. Então, esta mensagem aqui, irmãos, não é para te deixar com medo, não. É para te alertar que você não deve brincar com o inimigo. Com o inimigo você não brinca, porque ele quer destruir, acabar com a tua vida e da tua família. Então, irmã, irmão, busque a Deus. Consagre você e a sua família a Deus. Se os filhos não querem mais participar daquela coisa toda, você. Se a esposinha, se o esposo não quer participar, vai você, irmã. Vai, porque diz que a irmã cristã santifica o marido e o marido cristão santifica. Não é assim? Está escrito isso. Então, ó, se só tem você lá, é você. Ora, ajoelha, se humilha, lança ansiedade sob a potente mão de Deus, estuda a Bíblia, intercede para a tua família, que você vai ver o resultado lá na frente. Diga, irmã. Glória a Deus. Irmão, quantos testemunhos eu tenho visto? Tem uma irmã na cidade de Tiradentes, a mãe da Simone Molina, orou 25 anos pelo esposo. E eu pude ver o homem descendo no batismo, irmão, depois de 25 anos. Então, não desista. Se é só você, vai você. Se é o casal, vai o casal. Se os filhos não querem mais, não tem problema. Porque depois que cresce, não tem como forçar. Ora, intercede por eles, irmãos. Porque há um texto do Espírito de profecia. Não tenho aqui, na minha outra Bíblia que tem. Mas o texto lá diz que, irmãos, uma das últimas obras do Espírito Santo, antes da porta da graça se fechar, é trabalhar fortemente, impressionando o coração desses meninos e meninas que um dia foram da igreja e abandonaram-se e que vão voltar para nos dar alegria,
para estarmos em Canaã celestial junto com a nossa família. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que a tua casa e a minha casa seja um pedacinho do céu aqui na terra, onde possa haver hinos, oração, jejum, cânticos, louvores ao nosso Deus. É o meu desejo, a minha oração em nome de Jesus. Amém.